Meus irmãos, nós estamos no último, já é o último domingo, né, desse mês, que esse mês é um pouco mais curto. Mas nós já vencemos 2 meses. Aliás, nós já passamos por 2 meses. Mudou alguma coisa na sua vida com Cristo Jesus? Os seus projetos foram ampliados, amplificados, intensificados no Senhor Jesus? A sua motivação para buscar a Deus, ela tem aumentado? Você tem buscado a Deus de todo o seu coração? A palavra do Senhor, ela diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Será que isso tem sido a realidade da sua vida? Que Deus te abençoe, que esse domingo, nesse culto de adoração, que a palavra possa ir de encontro com a sua necessidade. Mas eu digo para você, eu não tenho nenhum compromisso de te agradar, eu não tenho nenhum compromisso de levantar o seu ego, eu não estou aqui para autoajuda, nós estamos aqui na dependência e submissão do Senhor, tá bom? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Diz a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Senhor Deus, a tua palavra é muito para nós, Senhor Deus. É muito forte, é muito perfeita, é muito pura. Não há como nós discernirmos aquilo que o Senhor tem para nós, a não ser que pelo teu Espírito nos for dado, Senhor Deus. Não há nenhuma sabedoria humana que possa interpretar a tua palavra, a não ser que a misericórdia seja derramada dos céus essa noite, Senhor Deus. E que o Senhor ministre nos nossos corações a tua palavra, que é santa e perfeita. No nome de Jesus Cristo, que cada coração que entrou nesse tempo de adoração hoje, possa ser tocado, possa ser trabalhado, possa ser modificado e preenchido com o poder da tua palavra. Faz um milagre, Senhor Deus. Faz um milagre nas nossas vidas, Senhor Deus. Nós vivemos a chamada geração que crê, Senhor Deus. Mas muitas vezes nós não temos dado este testemunho, Senhor Deus. Muitas vezes nós não temos vivido da maneira que te agrada, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, porque temos pecado contra ti somente, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, faz um milagre essa noite para louvor da sua glória. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos inseridos nesse bairro e essa igreja, ela celebrou em janeiro 6 anos. 6 anos que nós estamos inseridos como Igreja Batista nesse bairro. Mas hoje eu fiz uma pergunta para a equipe de louvor, aqui pela manhã, depois do ensaio. Se Deus resolvesse arrancar essa igreja aqui hoje e deixar o terreno vazio, e nenhum de nós entraria mais nesse bairro, será que nós faríamos falta a esse bairro? Será que essa igreja tem sido relevante nesse lugar? Deus tem ministrado isso no meu coração. Eu não tenho sido relevante.
eu não tenho sido uma pessoa relevante, como Deus espera de mim. Eu não tenho produzido aquilo que Deus espera de mim. Eu não tenho feito aquilo que Deus espera que eu faça. E eu me envergonho por conta disso. Ontem nós estávamos aqui no culto dos jovens, e no culto dos jovens eu sou aqui como um ajudador. E uma moça adentrou esse templo aqui com um pranto no seu coração, chamando pelo irmão Israel. E o irmão Israel me chamou para acompanhar, ele parou de pregar, passou para a Fabiana e o Henrique cuidarem dos jovens. E essa menina tinha acabado de perder o irmão, que tirou a sua própria vida. No bairro que essa igreja está inserida. No bairro que essa igreja tem trabalhado. No bairro que o Senhor plantou essa igreja. Sexta-feira ele tentou tomar veneno, mas não morreu. Mas ontem ele chegou ao óbito, se enforcando. Temos aprendido pelas Escrituras de que o Senhor Deus, pela sua misericórdia, transforma o coração de um homem e de uma mulher. Temos aprendido aqui que, pela fé, que o Espírito Santo coloca no nosso coração, nós aceitamos esse sacrifício e somos justificados pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, os pecados que estavam sobre a nossa vida agora não são mais imputados sobre nós, mas imputados sobre Cristo Jesus. Nós temos aprendido aqui que, desde então, onde nós o confessamos realmente como o Senhor das nossas vidas, nós somos feitos filhos, co-herdeiros com Cristo. Mas isso não acaba aí. O Senhor ainda tem nos permitido viver aqui nessa terra. E na maioria das vezes nós encontramos o Senhor e amamos o Senhor, mas nós estamos plantados literalmente, sem nenhuma ação e sem um objetivo nesta vida. O nosso id tem sido fraco, o nosso id tem sido omisso, o nosso id não tem sido revelante. Nós aguardamos a volta do Senhor, mas nós precisamos de viver para a glória desse Senhor. A nossa vida não pode ser desperdiçada. Eu tenho batido aqui muito de você perder seu tempo no Facebook, na televisão, você praticar muito esporte. E talvez você não tenha compreendido o que eu quero dizer. Que há coisas mais importantes do que isso que eu acabei de falar. Que o Senhor te chamou para coisas mais edificantes e mais importantes. E é interessante que nós temos uma vida que o Senhor tem nos proporcionado na sua presença. Mas pessoas, vamos falar aqui de dentro. E hoje eu chamei muita atenção da liderança dessa igreja. Pessoas têm entrado aqui com a fisionomia mudada pelas suas lutas, pelos seus problemas, e nós estamos tão engajados em fazer o culto funcionar, em equipe de música funcionar, o acampamento funcionar, a pipoca funcionar, a limpeza do templo funcionar, que nós não temos sido sensíveis a esses nossos irmãos, que têm buscado a Deus no mesmo lugar que nós, que têm estado na mesma frente que nós. Nós não sabemos nem sequer se ele veio ou se ele não veio. Nós não sabemos nem porque ele deixou de vir. E quando ele chega aqui, nós estamos tão longe deles, que nós não conseguimos mais detectar. Aquele meu irmão deve estar passando por um problema. Eu estou notando nele uma fisionomia diferente. Eu preciso ir até ele. Meus irmãos, quanto tempo viveremos assim? Quanto tempo viveremos sem fazer aquilo que o Senhor deixou para que nós fizéssemos? Esquecemos de amar o próximo. Nós entendemos que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e nós declaramos isso lá fora. Nós declaramos que o Senhor é tudo na nossa vida, nós cantamos isso. Hoje cedo eu disse que eu cantei uma mentira. Hoje cedo eu fui um hipócrita quando eu cantei: vem o Senhor minha vida oferecer.
eu não tenho oferecido a minha vida como eu cantei hoje. Eu não tenho testemunhado que a minha vida realmente está no altar do Senhor, como um sacrifício vivo perante Ele. Muitas vezes a hipocrisia toma conta de nós e nós temos nos tornado insensíveis. E o pior, indisponíveis para as necessidades alheias. Eu queria chamar a atenção para esse texto. Antes de nós ficarmos declarando aí fora que amamos a Deus, nós precisamos também, no mesmo mandamento do Senhor, amar o próximo. E essa tem sido a pior área das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Pedro e João tinham um costume. Os judeus então subiam 3 vezes ao dia para orar ao Senhor. 9 da manhã, meio-dia e às 15 horas. Mas eles não estavam apenas como um costume judaico. Eles eram nascidos de novo. Eles tinham a necessidade. E a primeira atenção que eu quero chamar aqui da igreja, primeiro, nós precisamos viver louvando a Deus. Estes homens, eles deixaram outras prioridades para que Deus, Cristo Jesus, fosse a sua prioridade. Interessante que eles tiravam um tempo. Havia uma necessidade no coração desses discípulos. Ir ao templo. Uma delas, ir ao templo, orar, adorar e testemunhar do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, as nossas vidas, elas têm que ser tomadas pela disciplina da oração, pela disciplina da adoração e pela disciplina do testemunho do Evangelho de Cristo. Nós temos dado coisas às pessoas que vão durar no máximo, normalmente não duram 1 mês, essa vida terrena. Mas nós temos algo, pelo menos os nascidos de novo em verdade têm algo, que eles podem transmitir a uma pessoa, que vai durar por toda a eternidade. E as pessoas estão morrendo, sem Cristo Jesus. Porque eu e você, talvez estamos deixando de anunciar a Cristo Jesus. Porque a nossa vida não tem um contexto de profundo louvor e adoração a Deus. É interessante que muitas vezes a gente entra num tempo de adoração e não consegue nem sentar numa cadeira. Chega da sede, chega da vontade de andar, chega da vontade de sair para ver a mensagem do WhatsApp, chega da vontade de fazer um tanto de coisa, menos adorar o Senhor. Nós ficamos na fila da Caixa Econômica por 2 horas e não conseguimos ficar sentado adorando o Senhor, sentado. Porque na Caixa Econômica não tem banco para todo mundo, aqui tem. Nós não conseguimos ficar sentados na presença do Senhor, em reverência, 1h30. Nós dizemos que somos adoradores e que adoramos em espírito e em verdade. Mas eu quero declarar que, na maioria das vezes, nem em espírito nem em verdade. Quando muito, temos uma liturgia nos nossos corações e proferimos algumas palavras, mas palavras mortas, sem vida. Como está o seu compromisso com a adoração? Você tem esse momento de adoração sozinho, sem o tempo? Você tem esse momento de reconhecer que Deus é maravilhoso? Você tem esse momento de adorar a Deus, de expressar adoração a esse Deus, nas suas palavras, no seu pensamento, nas suas atitudes? É interessante que a adoração não é aqui no momento em que cantamos ao Senhor. Essa também é uma adoração. Mas a adoração começa quando nós abrimos nossos olhos pela manhã e louvamos ao nosso Deus. Porque, mais uma vez, pela sua misericórdia, que se renovou na manhã, Ele nos deu vida. Vida para que vivamos para louvor da sua glória. Não do meu ego, não da minha glória, não para louvor do meu ser, mas para a glória do Senhor. Você tem um compromisso com a oração? Estes homens, eu me lembro muito de Daniel. Daniel mesmo com uma ordem de que se alguém se dobrasse diante do seu Deus,
que não fosse o governante, seria lançado na cova dos leões. Diz a palavra que Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, como? Continuamente fazia. Nada poderia deter as orações de Daniel, nem mesmo uma sentença de morte. Aí eu digo, eu oro, eu sou apaixonado pela oração. Você é apaixonado pela oração como Daniel? Eu sou apaixonado pela oração como Daniel? Debaixo de uma sentença de morte, se você orar, você será lançado na cova dos leões. Você oraria? Ah, irmão, eu estou orando em secreto, que ninguém sabe. É só aqui dentro, não é? Mais ou menos a gente falaria assim, não é? Oração não precisa se ajoelhar. Aliás, hoje o povo não se ajoelha, né? Homens de dura cerviz e talvez incircuncisos de coração. Eu oro deitado, eu oro na poltrona do vovô, eu oro de lado, eu oro dentro do carro, eu oro... Não, eu já orei na escola, enquanto a professora estava dando uma pausa na lousa, já orei. Mas ninguém tira um tempo apropriado de oração, onde você se dobra, você coloca a cabeça no chão, a boca no pó e diz, Senhor, Tu és Deus, eu sou um miserável e necessito de um relacionamento profundo contigo. Será que temos feito isso? E é interessante que Daniel foi lançado. Mas ele deixou claro, se o Senhor quiser me salvar, ele me salva. Porque eu tenho compromisso com Deus. Testemunho do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Mas Cristo Jesus veio para reconciliar o homem para com Deus. Você tem a melhor notícia que um homem pode ter e que um homem pode levar. O que você tem levado para as pessoas que você visita? Nos almoços, nas festinhas que você frequenta, quais são as suas frases? Quando você fala com seus amigos ali de trabalho, você fala a respeito do quê? Do jogo de futebol? Do jogo de basquete? Ou a fofoca da revista Caras? O último capítulo da novela? Ou o BBB? Baal, 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 né? Deve ser mais ou menos isso que significa. Ou você fala do Evangelho da Graça? Ou você testemunha e testifica que o Evangelho tirou você da condenação e te deu vida. E hoje a sua alegria não está nas coisas que te circundam, mas está em Cristo Jesus. Então, se tudo der mal, como o nosso país está mal e tende a piorar, eu me alegro no Senhor, porque Ele é o Deus da minha fortaleza. Será que é essa a expressão de adoração que você tem, o testemunho que você dá? Deus tem sido importante para você? Deus tem sido relevante para você? Quanto tempo você passa em frente à televisão? Quanto tempo você passa diante da palavra? Quanto tempo você mexe no seu celular e quanto tempo você folheia a sua Bíblia? Eu não sou contra a Bíblia no celular. Eu acho muito legal, principalmente na fila do banco. Ou no consultório médico. Às vezes atrasa um pouquinho e você pode estudar a palavra ali pelo seu celular. Mas eu gosto muito de folhear a palavra. E agora tem uma regra na nossa célula agora. Não pode olhar mais o índice, não é? Então a gente abre em Salmo e vai andando ou para trás ou para frente, para a gente aprender a manusear a palavra. Para a gente ter o desejo de manusear a palavra. Por quê? Porque a palavra pode mudar uma vida. A palavra pode impedir que você tome uma medida que vai te trazer uma dor futura. O esporte tem roubado a atenção das pessoas. O entretenimento tem roubado as famílias da palavra. É muito mais fácil você passar no entretenimento 2, 3 horas do que você passar 20 minutos estudando a palavra de Deus. Por quê? A nossa carne gosta da liberdade do entretenimento. E o seu tempo a sós com Deus? Como está? Tudo isso faz parte de louvor e adoração a Deus. Viver para louvor e glória do Senhor. Meus irmãos, aproveite, você pode vir ao tempo de adoração. Você pode frequentar um grupo pequeno. Você pode vir às reuniões de oração. Aqui tem de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Quinta-feira, 7h30 da noite. Sexta-feira, depois do culto. Começa mais ou menos 9h15, reunião de oração até as 10. Você tem opções de estar orando junto com os seus irmãos. Olha que liberdade nós temos aqui. Mas eu vejo mais uma coisa.
a sensibilidade ao próximo. Essa é a parte que eu quero chegar, versículos 2 e 3. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Meus irmãos, era costumeiro esse homem estar à porta do templo. Já havia se repetido essa cena muitas vezes, pelo que diz aqui a palavra do Senhor. Não foi a primeira vez que esse homem estava lá esmolando. Era de costume ele estar lá. E ele era levado, porque ele era coxo. Ele não caminhava sozinho. É interessante que quantas vezes nós vivemos essa situação. Nós passamos no mesmo bairro, nós passamos nas mesmas ruas desse bairro. As pessoas estão no mesmo lugar e nós passamos por ela. E quando muito nos manifestamos é no nosso coração. Esse aí vai para o inferno, porque ele não vai para a igreja comigo. Mais ou menos isso ou não? Quando nós reparamos que essa pessoa está no nosso caminho, nós não oramos por ela. Nós não estamos sensíveis a essa pessoa. Nós estamos totalmente fechados para essa pessoa. Muitas pessoas têm passado necessidades à nossa volta. Mais perto do que nós pensamos. Mas estamos tão ocupados com a nossa religiosidade. Estamos tão ocupados que não temos tempo para elas. Eu preciso ser religioso. Eu preciso cumprir alguns papéis. Eu não posso agora ouvir essa pessoa. O que passou a minha cabeça de Israel foi: será que se nós tivéssemos conversado com esse jovem, será que poderia ter sido mudado esse destino? Eu não sei te dizer se isso seria possível, mas eu não fui até esse jovem. Eu estou ocupado demais para ir e conhecer esse jovem. Eu tenho muitas coisas para fazer. E essa é a dor no meu coração nesse dia. Isso tem agravado o meu coração, porque eu estou tão satisfeito que a igreja funciona aqui dentro, que eu tenho esquecido que a igreja precisa funcionar lá fora. Não há como ser uma igreja relevante sem sensibilizar-se com o próximo. Não há como ser uma igreja que vai fazer a diferença sem que nós comecemos a orar profundamente por esse bairro. Nós precisamos chorar por esse bairro. Esse é um bairro pequeno, mas tantas coisas têm acontecido aqui. E tantas vidas têm partido sem Cristo Jesus aqui. E eu sei que eu tenho culpa nisso também. E eu sei que um dia Deus vai me cobrar disso. Mas eu queria falar para você, e você tem se preocupado? A sua vida está tão cheia, a sua agenda é tão cheia que quando uma pessoa vai até você e traz um problema para você, você está com tanta pressa, você fala: pode deixar, eu vou orar por você. Eu vou pôr seu nome na taça de oração. Não é isso? Porque você não tem tempo, você não pode cancelar nenhum compromisso, porque os seus compromissos são prioridade. E você não pode dizer: olha, eu cancelei minha agenda hoje, porque há uma pessoa aqui que necessita do que eu tenho Cristo Jesus. E eu preciso parar tudo que eu estou fazendo para alimentá-la com a verdade e também com o que ela precisa no momento. Meus irmãos, nós nunca sairemos para frente se nós formos egoístas e avarentos, como nós temos sido. Por que eu estou dizendo nós? Porque eu sei que pelo menos mais um ou dois aí do meu estilo vai ter aqui. E talvez tenha até mais. Talvez tenha mais pessoas egoístas como eu aqui dentro. Que tem se preocupado tanto consigo mesmo, com a sua família de sangue, que não tem tempo para olhar em cada face dessa igreja e dizer: há um problema ali, eu preciso estender a mão àquela pessoa. Se eu não consigo fazer isso aqui dentro, eu não vou conseguir fazer lá fora.
E é muito mais fácil lá fora, quando o cara chega no sinal e me pede um dinheiro, ou que joga aquele esconde e me pede dinheiro, eu dou um dinheiro para ele e nunca mais quero ver aquela pessoa, do que parar e falar para ela que ela é importante para mim. E falar para ela a boa notícia que eu tenho no meu coração, que é Jesus Cristo salvo o perdido. Porque a insensibilidade ao próximo tomou conta dessa geração, chamada geração de crentes. Pedro e João, mesmo diante de uma agenda importante, que era o costume deles, orar às 9, ao meio-dia e às 3. E o homem então implorou alguma coisa a eles. O que eles fizeram? Pararam na sua caminhada. Pararam. Você não tem tempo para parar? Ah, irmão, mas lá no meu serviço eu já prego. Já? Que bom, é obrigação sua. Pesa sobre mim essa obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Você não está fazendo nada demais, não. Mas e fora do seu trabalho? E no momento que você chega no seu lar, que você vai descansar, que você vai relaxar um pouquinho, o telefone toca e alguém precisa de você. O seu descanso é mais importante? Ou você está tão sensível ao próximo? Porque Deus tem ministrado tanto no teu coração, que você deve amá-lo sobre todas as coisas, mas que você deve amar o próximo como a ti mesmo, que você vai parar com o seu descanso e vai de encontro à necessidade dessa pessoa. Meus irmãos, quantas pessoas têm estado ao nosso lado com um pedido de socorro, com um grito no seu coração e na sua alma, com uma súplica: estende a mão, me ouça. Uma das maiores experiências que eu tive no tempo em que eu estava mais presente nos hospitais era: eu preciso ser ouvido. Não era que você fosse e pregasse, mas era que você fosse e ouvisse. E muitas vezes eu puxava aquele banquinho que tem para a pessoa subir na cama, sentava naquele banquinho de 2 degraus, e eu só ouvia. Porque ali haveria uma necessidade de expressar, de contar, de dizer quando ela tinha saúde o que ela fazia, de dizer como a sua família, a saudade que era forte. Muitas pessoas, elas vêm de longe tratar aqui, muitas vezes de um câncer, e a sua família fica numa cidade a 200, 300 quilômetros, e essa pessoa fica só ali, não tem condição financeira para manter alguém junto, todos trabalham, precisam de sustento. Então essa pessoa tinha um desejo de companhia, um desejo de ser ouvida, mas eu não tenho tempo para ouvir as pessoas, porque eu preciso produzir. Meus irmãos, às vezes o gemido da pessoa é tão estrondoso, mas nós estamos tão insensíveis, que nós não conseguimos mais detectar que essa pessoa está passando por uma angústia de alma. Eu queria que você pensasse agora, pense não aqui na igreja, mas pense em alguém da sua família, que você não tem estado presente como deveria, e essa pessoa está passando por algum momento difícil. Certamente qualquer um de nós vai encontrar alguém. Vai encontrar. Se você trazer a sua memória, você vai encontrar. Você tem notado que tem pessoas aqui dentro da igreja que você frequenta, que têm estado entristecidas? Você tem notado isso? Não? Pode saber que estão. Eu aprendo mais uma coisa aqui. Versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Olhar com amor ao próximo. Meus irmãos, a minha maior luta foi aprender a orar pelos governantes. Eu tinha vontade de avançar neles. Mas, meu Deus, tem cuidado do meu coração e tem tido misericórdia demais. Hoje, se eu não orar por eles, eu sinto falta, eu preciso parar e orar no meio do dia. Sabe por quê? Porque a maioria deles estão perdidos. E se partirem hoje desta terra, serão lançados no inferno pelos séculos dos séculos. Mas se eu puder olhar para eles com amor, eu vou, no mínimo, orar por eles. No mínimo. Se a igreja entender
que nós não podemos estar apenas cientes das necessidades alheias, mas nós precisamos fazer algo. E isso brota de um coração que ama. Note bem, se o seu filho estiver estudando fora, a 500 quilômetros de Poste Caldas, e ele ligar para você e dizer que está mal no momento difícil da vida dele, como é que você fica? No mínimo, perturbado. Até você clarear as ideias, você vai estar perturbado, ansioso, desejando estar presente onde ele está. Por que tudo isso? Amor. Amor. Mas é interessante que a palavra do Senhor não disse, ame os seus filhos somente, mas ame o próximo. Quem é o seu próximo? Aquele que está perto de você nesse momento. Agora, se você olhar com amor, você vai dizer, há uma necessidade e eu preciso fazer algo. Eu preciso arregaçar as mangas. Eu não vou ser aquele que só dá notícia, olha, fulano lá está passando por enfermidade. Não, eu vou falar já o que foi feito para que melhore a vida dele. Eu encontrei com fulano, ele estava passando por uma enfermidade, eu já encaminhei em tal lugar, já fui com ele, já fiz uma sopa para ele, já arrumei a casa dele, fiz um faxinão para ele, e já estou agora ligadinho com ele, porque eu preciso disso, porque eu amo. Cristo Jesus me ensinou a amar. Cristo Jesus, ele ministrou sobre o amor na minha vida. Deus foi o maior doador, porque ele deu quem? Seu Filho unigênito. Para quê? Para mim e para você, pecadores. E como então eu não vou ter amor às pessoas? Como posso ter uma vida e dizer, eu sou cristão, eu sou cristão? A verdadeira igreja, ela olha com amor. E quando ela olha com amor, ela arregaça suas mangas e faz. As pessoas estão carentes. As pessoas estão carentes. As pessoas precisam de você. As pessoas precisam de mim, as pessoas precisam de Cristo Jesus. E Deus é tão maravilhoso que Ele deixou para nós levarmos a mensagem da cruz a essas pessoas. Mas nós devemos também levar o pão, levar aquilo que está necessário àquela casa. Pedro olhou para ele, Pedro e João olharam para ele. Mas eles olharam parando. E eu lembro muito quando Jesus, ele ministra ao jovem rico, diz a palavra em Marcos capítulo 10, versículo 21. Jesus fitando. O quê? O amor. Aquele homem tinha recusado Cristo. Aquele homem tinha dito no seu coração, olha, eu não quero Jesus, eu quero as minhas propriedades, eu quero a minha riqueza, eu quero o meu dinheiro, eu não quero Cristo. Mas Jesus mesmo assim olhou para ele e o amou. É um amor incondicional. É um amor que não depende de resposta. É um amor que não depende de reciprocidade. Mas é um amor que eu tenho pelas pessoas. E que nós deveríamos ter pelas pessoas. Eu quero dizer a você. Marcos capítulo 6, versículo 33. O Senhor olha para aquela multidão e vê aquela multidão como ovelhas sem pastor. Eles iam descansar, mas aquela multidão estava querendo aprender de Deus. E diz a palavra que o Senhor Jesus se compadeceu deles. E ministrou a palavra. E mais tarde os discípulos chegaram e falaram, Senhor, nós precisamos despedir esse povo, eles já estão há tanto tempo conosco, e eles não têm o que comer. O Senhor Jesus falou, dê comida a eles, mas nós não temos, nós temos pouco dinheiro aqui. Vê o que tem aí, 5 pães, 2 peixinhos. O Senhor dá graças então, e partilha todo aquele pão. Primeira multiplicação dos pães e dos peixes. É fazer algo, amor é fazer algo, dó é quando você olha para a pessoa e fala, tadinho, e continua a sua caminhada, mas compaixão é quando você olha, você para e você pega aquela dor e fala, eu preciso ajudar essa pessoa nessa dor, eu preciso pegar um pouco da dor dessa pessoa, eu preciso dividir esse fardo, eu não posso deixá-la aqui sozinho. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite triste no coração, abatido. Nos perdoa. Perdoa o pastor dessa igreja, que ele tem sido insensível. Mas você tem o meu número lá naqueles cartões que marca texto. Eu quero ser incomodado por você quantas vezes você precisar. Eu quero estar à noite para falar com você. Eu quero perder o meu sono.
para que você seja atendido. Me incomode, porque eu estou insensível, eu preciso ser amado por vocês, a ponto de vocês falarem, me ajude. Seria o maior amor que vocês poderiam demonstrar nesse momento para um pastor que está insensível. Eu preciso de vocês. Eu tenho orado para que eu seja útil no meio de vocês. E eu tenho pedido para que o Senhor me transforme num homem útil no meio de vocês. Meus irmãos, não para aí. Versículos 5 e 6. Olha o que diz a palavra. Ele os olhava atentamente, esperando o quê? Receber alguma coisa. Meu irmão, ele não tinha comida. Ele não sabia se hoje ele teria uma refeição. Ele dependia das esmolas. Ele não tinha condição de trabalhar. Ele era coxo. Talvez ali paralítico, vamos dizer assim. Ele não tinha condição de arrumar um emprego. Hoje, nós ainda temos uma certa condição, né? Nesse caso, tem umas vagas reservadas, tem um salário mínimo do governo, em vários casos, né, na maioria deles, mas naquele tempo ele não tinha. Ele era levado como um mendigo. Diz a palavra que ele olhou para Pedro e para João, atentamente, esperando receber alguma coisa. Assim as pessoas estão olhando para nós. Vocês crentes, vocês têm o Evangelho, então elas estão olhando, será que tem alguma coisa para mim nesse Evangelho? Porque eles falam de Deus de uma maneira tão maravilhosa. Eu preciso estar junto com essas pessoas. E é interessante que aquele homem ficou mostrando a sua necessidade pelo seu olhar. Você já se deparou com uma situação assim? Você já se deparou com isso? Não é uma situação que nos constrange? A pessoa com o olhar, ela mostra uma necessidade. A pessoa com o olhar, ela mostra que ela precisa de você e daquilo que você tem. As pessoas estão esperando que de nós seja liberado algo muito especial. Muito especial. É interessante que Pedro, então, cheio do Espírito Santo, olha, o que você quer, isso que você está pensando, eu não tenho. Talvez a primeira parte da palavra de Pedro tenha desanimado aquele homem, né? Eu não tenho prata e não tenho ouro. Deve ter pensado assim no coração, pô, tudo que eu queria, né? Tudo que eu queria, né? Porque eu estou durango, né? Mas aí tinha uma segunda parte. Mas o que eu tenho eu te dou. Meu Deus do céu, que vergonha de falar desse texto. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Homens que se desfizeram da sua vida secular para viver para Cristo Jesus. Homens que morreram para si mesmo para viver para Cristo Jesus. Homens que jogaram fora os seus sonhos particulares. Talvez seus sonhos desde a infância para viverem para Cristo Jesus. Homens que renunciaram tudo o que tinham e tudo o que poderiam ter, porque viram em Cristo Jesus algo sobremodo excelente. Aqueles homens que louvavam a Deus, que eram sensíveis ao próximo e que olhavam com amor para o próximo, tinham também o poder do Espírito Santo de Deus. E eles deram para aquele homem o que o dinheiro não podia comprar. Eles deram para aquele homem o que a Igreja Batista não tem para dar. Mas o que você, se for cheio do Espírito Santo, pode dar. Meus irmãos, exercitar a fé genuína. Nós precisamos exercitar uma fé genuína. Fé não é apenas acreditar, mas é se submeter, se entregar ao Criador. Viver no deleite de Deus. E se deleitar nele.
Se você tem essa fé, que ela nasceu no coração do próprio Deus e encheu o seu coração, você não pode ficar sem produzir obras. Tiago, ele nos mostra isso muito bem. Tiago, capítulo 2, olha o que diz a palavra aqui. Eu vou até abrir esse texto que é um pouco grande. Tiago, capítulo 2, depois de Hebreus, vai para frente aí, não vai no índice, vai para frente. Lá depois de Hebreus. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 18. Muitas vezes nós falamos, eu tenho fé em Deus, mas que tipo de fé que você tem? Os demônios também têm. Diz a palavra em Tiago 2,19, os demônios creem e tremem. Mas a fé, se você é crente no Senhor Jesus, ela é outra. Diz a palavra do Senhor em Tiago 2, capítulo 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não está falando de justificação por obras, não, está falando que se você tem a fé, aquela fé, que você vai ser justificado mediante essa fé, que Deus colocou no seu coração, então certamente você produzirá obras. A salvação é pela graça, não por obras. Mas aquele que tem a fé salvífica, ele vive com obras, ele apresenta obras. Essa fé produz nele obras. A palavra do Senhor é maravilhosa. A salvação é demonstrada pela fidelidade em obedecer a Deus. E se eu obedeço a Deus, é porque eu tenho a fé salvadora. E se eu tenho a fé, eu produzo. Essa fé, ela passa pelo conhecimento, pela aceitação de Cristo Jesus e pelo compromisso real com Deus. Ela compõe. Essa fé é composta por isso. Você conhece a Deus, você busca conhecimento de Deus, você o aceita como Senhor. Você aceita aquele sacrifício, pela fé você aceita. Abraão foi justificado pela fé. Muito antes dele levar seu filho e colocar em cima do altar para sacrificar, abandonou tudo, como Deus havia requerido dele. E ele saiu da sua terra e da sua parentela. E ele foi pela fé, obediente a Deus. E por que ele ofertou o seu filho? Porque ele cria que o mesmo Deus que pediu o filho tinha poder para ressuscitá-lo. Ele ofertou tudo que ele tinha. E ele é considerado o pai da fé. Antes de oferecer o seu filho, ele já era considerado o pai da fé. Meus irmãos, eu queria dizer para você, esse bairro precisa de você como igreja. Esquece o nome, denominação, Igreja Batista do quê? Esquece disso. Igreja somos nós. Os lavados no sangue do Cordeiro, os que vivem a nova vida em Cristo Jesus. Mas nós precisamos comprometer-nos, nós precisamos ter uma vida que demonstre que nós cremos nesse Deus vivo, esse Deus que opera, esse Deus maravilhoso, esse Deus santo, esse Deus temível pelos seus inimigos. Nós precisamos então viver para louvor e glória desse Deus e demonstrar a nossa fé, oferecendo tudo o que nós temos. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Deus falou, foi comigo. Eu peço desculpa, se não com você. Mas hoje Ele está, mais uma vez, tentando me colocar no lugar que eu devo ficar. Eu tenho sido um pouco duro e rebelde a Ele. Mas a misericórdia dele se renovou quando ele me deu essa palavra. Uma igreja relevante. É porque ele está dizendo, Pedro, você precisa mudar de postura. Pedro, você precisa produzir. Pedro, você precisa avançar. Pedro, seja sensível à necessidade das outras pessoas. Pedro, não seja tão avarento. Não seja tão soberbo. Deus é tão amoroso que Ele está me corrigindo. E talvez, pela misericórdia dEle, esteja corrigindo algum de vocês hoje. E talvez quando nós saímos agora como igreja lá fora,
como povo do Senhor, exclusivo do Senhor, nós vamos sair procurando alguém para nós não só levarmos o Evangelho da graça, mas para nós amarmos. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te cubra com o sangue do Cordeiro. E que você possa ter uma vida totalmente diferente em Cristo Jesus. Eu quero cantar